Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículo 13. Feche seus olhos, deixa eu rezar por você uma oração breve. Ó doce e Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali permaneceu poucos dias. Agora que não tem nada a ver com Nossa Senhora, mas vamos lá. Aproximava-se da Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou vendedores de bois, ovelhas, pombas, cambistas instalados ali. Então fez um chicote de cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. E aos vendedores de pombas disse: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito na palavra: o zelo por tua casa me devora. Palavra da salvação. Mais forte, palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus com muita força, muita força, muita força. Eu acho que está claro para todo mundo o que está acontecendo. A Páscoa, para quem não sabe, não é um atributo essencialmente, essa é a palavra melhor, essencialmente cristão. A Páscoa, nós sabemos hoje em dia que é a ressurreição de Jesus, e nós estamos no tempo pascal, por isso, se você concorda, diga aleluia. Tem gente que não concorda, né? Tem gente que acha que Jesus não ressuscitou, mas tá bom. Vamos lá. Mas a Páscoa, essencialmente, ela não era desse jeito. A Páscoa era uma festa judaica, que era a comemoração dos judeus de quando eles chegaram na terra prometida. Você lembra? O povo estava escravo no Egito do faraó. A Bíblia diz que por 410 anos eles ficaram presos no Egito, sofrendo o pão que o diabo amassou, comendo as cebolas do Egito, apanhando todos os dias. Só para você ter ideia, a escravidão naquela época era uma coisa tenebrosa. A Bíblia diz que as mulheres eram feitas de escravas, trabalhavam de noite na casa do faraó, às vezes eram tratadas e usadas como prostitutas, as mulheres eram violentadas, as crianças eram destratadas, tinham que trabalhar forçosamente. Muitas crianças morriam nessa época por conta do trabalho escravo e não conseguiam se desenvolver. Os judeus estavam sendo minados pelo povo egípcio, por quê? Porque estava ali, entre aspas, de favor. Para quem não sabe, o de favor aqui é porque o povo de Deus teve que buscar comida no Egito no tempo da seca do antigo Israel. José do Egito, na época, um dos israelitas, no caso dos hebreus, da família da aliança de Deus, estava no Egito. Ele era José do Egito, superintendente do faraó, o homem mais poderoso. Depois do faraó era José. Ele era um dos hebreus, do povo de Deus, e ele estava ali no meio. Então, quando houve o tempo da seca, o povo foi buscar comida lá, e ele deu comida e casa. Só que o tempo passou, o faraó morreu, José do Egito morreu, e depois de alguns anos um dos reis
do faraó, do Egito, disse assim: quer saber, a gente está cansado desse povo aqui, eles estão na nossa terra, comendo da nossa comida, casando com as nossas esposas, vamos fazer deles o que eles sempre foram para nós, escravos. Então eles estavam ali de favor, e como já tinham morrido os antepassados, aqueles que eram os hebreus estavam nas potências do Egito, eles estavam ali agora sofrendo. 410 anos. Diga para quem está do seu lado: 410 anos eles sofreram. Não, peraí. A máscara já está até liberada, você pode abrir a boca. Diga para quem está do seu lado: 410 anos de sofrimento. 410 anos. Quando eles foram libertos do Egito, da escravidão do faraó, diga aleluia. Não, eu vou de novo, acho que vai ficar mais forte. Eu acho que vai ficar melhor. Quando eles foram libertos daquela escravidão por Deus, diga aleluia. Moisés pegou esse povo e foi para uma terra que Deus prometeu. Qual é o nome da terra? Terra que jorra leite e mel. Também conhecida como Canaã. Também conhecida como Jerusalém. Uau! Eu não sabia. É a mesma? Sim, é a terra do povo de Deus. Bacana. Quando eles chegaram na terra prometida, Canaã, Jerusalém, Deus falou: chegaram, parabéns, foi eu que dei, comemora, faz festa. E a partir de hoje, todos os anos vocês vão comemorar nesse dia a chamada Páscoa dos judeus, que é a Páscoa, que é a comemoração da chegada do povo depois de 40 anos caminhando na terra prometida. Pergunta para quem está do seu lado: até aqui você entendeu? Eu acho que sim. Olha para mim. Na terra prometida, passaram-se muitos anos, existiu um homem que construiu o templo. Quem foi ele? Salomão, o filho de Davi. Passaram-se mais ou menos 400 anos, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Israel e eles destroem o templo de Deus, o templo que Salomão construiu. Passaram-se depois de 70 anos de escravidão babilônica, Deus levanta dois homens, um se chama Esdras, outro Neemias, e eles junto com o povo de Deus, já que Ciro, rei da Pérsia, um rei pagão, invadiu a Babilônia, tomou o local para eles, e Deus utilizou de um rei pagão para mandar o povo de Israel de volta para Jerusalém. Então Deus levanta Esdras, Neemias, é o período de Isaías e de outros profetas que nós conhecemos. Neemias começou a reconstruir o quê? Os muros, a cidade que era murada estava desprotegida. Então Deus mandou ele construir os muros em volta da cidade. Os muros que demoraram 3 anos para ser construídos, por um milagre foram construídos em 52 dias. Fantástico! E o templo foi reconstruído. E é agora nesse templo que Jesus está, no dia da Páscoa, no dia da entrada, indo comemorar com seus discípulos a entrada do povo na terra prometida. Chegamos no texto. Olha que coisa boa. Onde Nossa Senhora entra aí? Calma. Vamos lá. Jesus chega e vê aquela cena. A casa do Pai sendo feita de comércio, de mercado. E acontece uma coisa que é muito emblemática, um tanto assustadora, de pensar em Jesus tecendo um chicote. O evangelho de João não, mas o de Mateus, se eu não me engano, diz que ele foi tecendo o chicote aos poucos. Olha, você vê que Jesus ele não agiu de forma explosiva. Jesus ele pensou no que ele ia fazer. Então enquanto ele tecia o chicote, ele pensava: eu vou expulsar esses caras do templo na paulada. Eu vou tirar esses caras no chicote. E ele foi tecendo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus então irado, não se assuste, ele irado,
Ele tira as pessoas do templo com um chicote, levanta a mesa, espalha as moedas, está tudo isso aqui no texto. Aí alguém vai dizer, ira é pecado capital. E eu vou dizer o que Paulo responde: podeis irar-vos, mas que a ira não tome conta do vosso... Jesus se irou, porque ira é um atributo humano, quando não linkado ao ódio. Jesus não tem ódio, Ele é Deus, Ele é amor, mas Ele, por conta do zelo pela casa de Deus, Ele tece o chicote irado, com zelo, expulsa as pessoas do templo. Nossa Senhora vai chegar agora. Existe um homem na igreja católica chamado São Domingos de Gusmão. Um dia São Domingos de Gusmão teve uma visão. Pergunte qual? Só se todo mundo perguntar, pergunte qual? Ele viu um dia Jesus Cristo no céu com as setas da ira de Deus na mão. Deus estava com 2 setas na mão para destruir a humanidade. Jesus estava irado, como no dia em que ele expulsou os vendilhões do templo. A Bíblia diz que, a tradição da igreja, a visão de São Domingos de Gusmão, diz que Jesus Cristo estava a ponto de destruir a humanidade. E quando ele ia atacar o raio para destruir a humanidade, a mãe dele chega na visão e diz assim: meu filho, o que você está fazendo? E conta a tradição que Jesus falou assim para Nossa Senhora: eu estou irado com a humanidade, por conta do pecado. Eu vou destruir o homem, eu vou destruir mais uma vez a terra, eu já não aguento mais. E a visão conta que Nossa Senhora disse: meu filho, não faça isso. E Jesus: mas eu não posso. São 3 pecados que clamam diante de Deus, o meu Pai: o pecado da soberba, da avareza e da impureza. O meu Pai não suporta mais, eu preciso destruir a terra. Talvez ele até lembrou Nossa Senhora, dizendo assim: eu preciso fazer igual no templo aquele dia, eu preciso descer um chicote agora e bater em todo mundo. E Nossa Senhora: meu filho, não faça isso. E Nossa Senhora disse assim para Jesus: eu tenho uma solução para você. E Jesus disse assim para Nossa Senhora: mãe, só de ouvir as tuas palavras, dizendo que tem uma solução, o meu coração já fica em paz. Meu Deus, diga para quem está do seu lado: Nossa Senhora entrou na jogada. Tem gente que não abriu a boca, eu vou de novo. Olha para quem está do outro lado e diz: Nossa Senhora entrou na jogada. Aí Jesus: o que a senhora vai fazer? E ela respondeu: eu vou levantar 2 homens na face da terra, que vão mudar a história da igreja e vão aplacar na humanidade esses pecados. Quem foram esses 2? O primeiro, São Domingos de Gusmão, que restaurou a igreja pela reza do rosário e pela pregação do evangelho. Ele começou a pregar nos 4 cantos da Europa. A pregação de Domingos de Gusmão, da ordem dos pregadores, começou a invadir o mundo inteiro. Quem que levantou aquele homem que ficava no monte se flagelando, sangrando e dizendo: eu quero salvar as almas, eu quero me gastar pelos homens, eu quero me doar como meu Senhor se doou? Quem levantou São Domingos de Gusmão? Nossa Senhora. Para quem que ela deu o rosário? Para São Domingos de Gusmão. Ela levantou São Domingos de Gusmão para restaurar a igreja. Ela levantou São Domingos de Gusmão para restaurar a igreja com a reza do rosário. Presta atenção no que eu estou te falando, olha para mim. A igreja será restaurada pela reza do terço. Lá na Europa não tem a nomenclatura terço, ok? Então quando eu falar rosário, você já está entendendo o que eu estou falando. Nossa Senhora deu uma chave para você poder vencer todos os problemas da sua casa. Nossa Senhora deu uma solução. Esse foi o primeiro homem que ela levantou. E o segundo homem que ela levantou, o primeiro Domingos de Gusmão, e o segundo, São Francisco de Assis, que restaurou a igreja pela radicalidade do evangelho e a pobreza, a castidade e a obediência. Aquilo que no templo Jesus teve que chutar, chicotear, Deus levantou? Não. Ele levantou, porque querendo ou não é Ele quem dá a graça, Ele é o Deus de todas as coisas, mas porque ela pediu, porque ela intercedeu, porque ela clamou,
É isso que Nossa Senhora faz por mim e por você. Eu não podia deixar de falar de Nossa Senhora nesse mês de maio. Eu não podia deixar de falar dela nesse 1º de maio que se inicia, porque o mês de maio é o mês de Maria. Mês de maio, por que até o mês de Maria? Porque no hemisfério norte é o mês das flores, é o mês das rosas. E por que então que o Papa Paulo VI disse que o mês de maio é o mês mariano? Desde a Idade Média a igreja também já dizia, porque ela é a flor mais bonita do jardim de Deus, a rosa mística. É por isso que o mês de maio é consagrado a Nossa Senhora. É por isso que o mês de maio é consagrado a ela. É por isso que o mês de outubro também é consagrado a Nossa Senhora. Natan, por que o mês de outubro? Porque na Batalha de Lepanto, na Idade Média, a igreja sendo atacada pelos turcos, pelos maometanos, o Papa São Pio V não sabia o que fazer, mandou meia dúzia de tropa ir combater os turcos, e a tradição da igreja conta que quando eles chegaram lá, o exército inimigo era 30 vezes maior, e o Papa São Pio V disse assim: não se preocupem, porque eu vou ficar da janela, ainda na Basílica de São João de Latrão, rezando o rosário. E a tradição conta da igreja que São Pio V estava de joelho na janela, rezando o rosário. Ele cai em êxtase, vê a Virgem Maria indo até a Batalha de Lepanto e dando a vitória dos católicos sobre os turcos e os maometanos, com soldados reduzidos, com quase nenhum exército, porque ela aparece no céu e dá vitória para a igreja católica apostólica romana. Agora eu entendo que diz em 2 Macabeus 3,19, que a vitória no combate não depende do número de soldados, mas da força que desce do céu. É por isso que ela aparece, é por isso que ela intercede, é por isso que o mês é dela, a nossa vida é dela, a igreja é dela, toda a igreja tem uma imagem da Virgem Maria. É por isso que a igreja católica não é órfã, nós temos uma mãe, e é por isso que podemos dizer que a verdade é somente uma: Maria não está morta, ela vive, a nossa mãe, igreja, ela vive, a nossa mãe. Mas vamos lá, Natan, como assim? Eles me mandaram a moção, como é que nós vamos chegar aqui, ó? Nós somos templos, do mesmo templo que Jesus teve que expulsar o Satanás, os vendilhões, as pombras, as ovelhas, os cabritos, etc. Nós somos templos, está na Bíblia, Natan, está na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, nós somos templos do Espírito Santo. A carta aos Coríntios, no capítulo 13, diz que nós somos, 13 não, no capítulo, não me lembro agora, mas em um dos capítulos diz que nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas que constroem a igreja de Cristo. Nós somos o templo sagrado de Deus. E a primeira coisa que Jesus queria fazer, olha aqui para mim, a primeira coisa que Jesus queria fazer era vir com um chicote. Ele queria vir e dar tanto em nós, ele queria vir e dar tanto em você, que você ia sair daqui com a cara queimando, com a bunda doendo, e ele ia dizer para você assim: se converte de uma vez por todas, muda a sua vida hoje de uma vez. Mas ele é dócil, porque a mãe dele no céu, como na visão de Domingos de Gusmão, ela disse assim: filho, eu tenho uma solução, eu sei o que eu vou fazer com o pessoal de Congonhas, fica tranquilo, não precisa bater com chicote, não precisa expulsar eles a pontapés do templo, não, porque eles são templos também. Nossa Senhora pediu nessa noite para interceder por você. Ela pediu para interceder por você, pela sua vida, pela sua casa, mas você precisa, em nome de Jesus, desejar ser reconstruído por Deus através das mãos da Virgem Maria. Diga para quem está do seu lado: você precisa querer. Fala para quem está do outro lado: precisa querer, irmão. Precisa querer. Então a primeira coisa que Nossa Senhora quer trazer para você é o que eles me mandaram aqui, ó. A primeira coisa que ela quer trazer para você é devolver a sua, olha para mim, essência.
Natan, qual é a minha essência? Eu vou te contar. Está lá no livro do Gênesis. Quem trouxe a Bíblia? Levanta ela para mim ver. Quem não trouxe? Quem trouxe? Beleza. Quem não trouxe, levanta a mão vazia. Você não trouxe, né? Eu vou te contar. Baixa aí. A sua essência está lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. E ele diz assim, ó, que quando ele nos criou, ele nos fez a sua imagem. Meu Deus, eu teria aplaudido se eu fosse você. Eu teria aplaudido. Eu teria aplaudido. Não aplaude agora não, porque agora eu não quero. Eu vou de novo, eu vou repetir. Eu não sou trouxa. A primeira coisa então que Deus quer, através das Mãos Maria, é devolver a essência. É aquilo que está lá no fundo do nosso coração. E olha, eu quero dizer para você, olha para mim. Às vezes você já nem lembra mais quem é você. Às vezes você já nem sabe mais quem você é. Você foi modificado pelas pessoas que passaram pela sua vida. As pessoas te construíram, quero te dizer, te desconstruíram. As pessoas disseram assim, mas você não consegue mesmo. Aí é por isso que até hoje você não fez a inscrição na faculdade. Não, já passou da idade. Não aprendeu a ler, agora não aprende mais. A sua essência não é essa. Aí alguém vai dizer assim, não, mas você não para com ninguém mesmo, é verdade. É por isso que você termina e arruma outro e termina, ele te trai. Não, essa não é a sua essência. Aí alguém vai dizer assim, não, mas é porque você sabe, né, Natan? Aquela pessoa ali não tem jeito. A família dela é toda desajeitada mesmo. É por isso que ela nunca vai ter família, ela nunca vai casar. Não é essa a sua essência. Não é essa. Mas é porque você sabe, né, Natan? Tudo que compra dá errado. O carro que comprou já está quebrado. O outro que comprou a moto era roubada. Tá tudo dando errado. Não, essa não é a essência. A nossa essência está lá em Gênesis, no capítulo 1. Parece até que eu voltei no tempo. No capítulo 1, no versículo 26. E lá diz que ele disse a ele, não um homem, porque um homem não tem a capacidade de dar a você a tua alma, mas um Deus que disse, façamos do homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Disseram, é um templo caindo aos pedaços. A roupa nem combina, não está ornando a camisa com a calça. E Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí Jesus está no templo expulsando os vendilhões. Ele está expulsando do seu templo, de você, os seus pecados, as suas misérias, os seus medos, os seus traumas, os seus problemas, as suas contas, os seus relacionamentos passados, os seus problemas em casa, tudo está dizendo, façamos de novo o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É isso que ele está fazendo com você. É isso. E por onde, Natan? Pelas mãos de Maria. Pelas mãos de Maria. Agora eu entendo porque que ela é, olha para mim, a forma, olha aqui para mim, a forma de Deus. Quem diz isso não sou eu, é Santo Agostinho, século IV, 3/4. Maria forma Dei. Tem até uma música, né, da Colo de Deus. Forma Dei, molde dos cristãos, Maria do meu coração. Ela é nosso molde. A palavra que eles me deram levava somente um caminho. Pergunte qual? Pergunte qual? Reconstrução. Só que eu não conheço uma máquina de reconstruir mais poderosa do que o ventre de Maria. Eu não conheço.
porque ela que construiu todos os santos. Foi ela que fez São Padre Pio, que construiu Padre Pio, aquele templo que você olha imponente de glória no século XIX. Tem vídeo do Padre Pio na internet celebrando missa. O Padre Pio tinha as chagas de Cristo na mão, tem foto. O Padre Pio levitava. O Padre Pio tinha dom de clarividência. Ele revelava a vida das pessoas. O Padre Pio voava. Você vê esse filme de super-herói? O Padre Pio voava. Voava não, é voava. Ele voava. Na época da Primeira Guerra Mundial, Padre Pio estava no alto dos céus, testemunhado por soldados pagãos, desviando bombas que iam cair em São Giovanni Rotondo, na Itália. Século XIX, 100 anos atrás. Se tiver aqui um vovô, uma vovó, talvez na época que você estava vivo, o Padre Pio estava morrendo. Morreu em 1957. O Padre Pio é construído e construído pelo ventre de Nossa Senhora. São João Paulo II, o Papa com um dos maiores pontificados da Igreja Católica, um dos papas que mais trabalhou na história da igreja, o papa que mais viajou no mundo, o papa que mais visitou países, o papa que criou a Jornada Mundial da Juventude, o papa que criou os movimentos eclesiais, novas comunidades, ajudou a renovação carismática católica, as novas comunidades, visitou o Brasil inúmeras vezes. Meu Deus, reconstruído por quem? Pelo ventre de Nossa Senhora. É por isso que no brasão de São João Paulo II estava escrito: Totus Tus Maria, todo teu Maria, todo teu Maria. E tem gente que diz que não ama Nossa Senhora. Normalmente, eu venho em Congonhas da minha última missão. Normalmente eu vou correndo embora para a rodoviária, para o aeroporto. Dessa vez é a primeira, que é por isso que eu estou tão empolgado. Eu sempre chego aqui rouco, dou tudo, mas hoje acho que é por isso que eu estou extremamente feliz. Agora você entendeu por que a passagem aparentemente não tinha nada a ver com a Virgem Maria? Agora você entendeu por que, meu Deus, Jesus no templo, chicote na mão, aonde que Nossa Senhora vai entrar? Aí você entende que ela vem só no final, para terminar os acabamentos. Jesus vem expulso. Isso aqui é teologicamente puríssimo que eu estou pregando. O padre está aí, inclusive, para me avaliar depois. Ele falou que ia ficar. Não sei se está. Olha como é que é profundamente teológico. Vou te explicar. Jesus, ele veio para quê? Para nos salvar do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Que liberdade é essa? É a liberdade da escravidão do pecado. Jesus está dentro do templo, chicoteando vendilhões, expulsando ovelhas, pombas, jogando moeda no chão, rebentando com as mesas. E Ele está vindo na nossa vida fazer a mesma coisa. Porque já que nós somos templos também, Ele precisa tirar aquilo que está ruim em nós, que está atrapalhando o nosso templo a ser casa de oração, porque a casa do meu Pai não é mercado, não é comércio, é casa de oração. Então por que Jesus Cristo, do mesmo jeito que no Evangelho, Ele vem até mim, até você, expulsando os vendilhões do templo? Porque Ele veio expulsar de você, não é nenhum vendilhão, não tem ninguém morando dentro de você, o pecado, os seus medos, as suas misérias, os seus problemas, as vozes que te acusam. Ele veio expulsar de dentro de você aquilo que te atrapalhava a ser um verdadeiro, um autêntico, um verdadeiro templo do Espírito Santo, casa de oração.
E depois de resolver o trabalho, fazer aquela bagunça, porque é assim que Jesus Cristo derrota o demônio, ele vem e destrói com tudo mesmo. É por isso que da cruz ele joga sangue e joga água, e tudo acontece, e o capeta vai embora. Mas Nossa Senhora é diferente. Ela é igual na paixão de Cristo. Depois que Jesus sofreu para tirar os vendilhões, aqui eu estou na flagelação, pá! E ele lá com sangue. Depois que ele vai embora carregando os nossos pecados, cruz, isso aqui é muito teológico, meu Deus do céu. Depois que ele vai embora carregando o pecado, quem que aparece no filme do Mel Gibson? Um paninho. Um paninho. Meu Deus. Aí ela vem com o paninho. Acabamento. Ele rebentou. Paninho, paninho, paninho. Limpando. Acabamento. Aí tem gente que fala assim, você é doido. E eu falo, eu sou mesmo. Por que essa pregação no 1º de maio? Porque você vai ser santo, mas só se passar pelo acabamento do ventre de Maria. Você entendeu por que você precisa da devoção à Nossa Senhora? Você entendeu por que você precisa dela? Porque você é até legal. Os vendilhão até meio que foi embora. Mas precisa do acabamento. Precisa dela. Opa! Segura a ira. Já resolvi. Vou dar uma passada em Congonhas. Meu filho vai pregar lá. Eu resolvo. 13 de maio. Tá chegando. Mês mariano. Dá um jeito na sua vida. Começa a amar Nossa Senhora hoje. Que quando você começar a amar Nossa Senhora, os medos que te paralisam vão embora. As pessoas que não assumem a identidade vão começar a assumir. As pessoas que paralisaram por conta das palavras que vieram de fora das pessoas vão conseguir caminhar independente do que falarem, porque palavra nenhuma pode nos parar. A única palavra que rege a nossa vida é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. E a palavra de Deus, ela é como um martelo que despedaça grilhões. Depois que você entender isso aqui tudo, nada pode te parar. E você vai poder dizer e andar na praça, batendo no peito, como diz o Jordan Peterson, costas eretas e ombros para trás, e dizer: eu, templo de Deus, vendilhões foram embora, e eu tive o acabamento realizado pelas mãos de Maria. Ela vai te ensinar como que isso acontece no decorrer da sua caminhada. Está vendo aquela imagem ali? Se eu não me engano, essa imagem é de Santana, mestra. Para quem é daqui pode me confirmar. Ali é Santana ensinando Nossa Senhora. Mas eu vejo Nossa Senhora sentada ensinando você. Você entendeu? Se entendeu, aplaude.